Oh, had a request here. Okay. Chag Sameach, everybody.
Chag Sameach a todos. How's everybody doing? Shalom, shalom. Como que tá todo mundo? Shalom. Thank you for being with us today. Muito obrigado por estarem conosco hoje. To invite a friend or a few friends to join us. Sintam-se livres para convidar os seus amigos ou família para se juntarem a nós. Today we celebrate the giving of the Torah and the Ruach HaKadosh. Hoje nós celebramos o presente da Torá e o Ruach HaKadosh. To our people Israel when Yahuwah engaged us or betrothed us. Os presentes do Ruach HaKadosh e da Torá para o povo de Israel quando Yahweh se comprometeu a nós ou nos noivou. And Har Sinai we became his bride. No Har Sinai, no Monte Sinai, nós nos tornamos a noiva de Yahweh. We went from a bunch of servants, Abadim. Nós passamos de um bando de servos, Avadim, into his bride. Para sua noiva. And today is the day when our patriarchs renewed the annual covenant. E hoje é o dia quando nossos patriarcas renovavam a sua aliança anual. Where every 15th day of the third month they would appear before Yahuwah to renew the covenant with him for another year. Em todo 15º dia do terceiro Chodesh, eles renovavam a sua aliança para o próximo ano. And as I promised you today, we're going to be sharing a very special teaching. E como eu prometi para vocês ontem, hoje nós vamos estar compartilhando um ensino muito especial. Regarding the 10 commandments, the Eser HaDevarim. Com respeito aos 10 mandamentos, as Eser HaDevarim, as 10 palavras. And we're going to see exactly what the differences are between the Shomronim Torah and the XIV. E nós vamos ver exatamente quais são as diferenças entre a Torá Shomronita e a XIV de Ezra. And as I mentioned to you yesterday, unlike my usual procedures, e como eu mencionei para vocês ontem, diferente dos meus procedimentos usuais, I will refuse to draw any conclusions. Eu vou me recusar a tirar quaisquer conclusões. Because as far as I'm concerned, there are not enough witnesses. Porque no que diz respeito a mim, não existem testemunhas suficientes. Now, if you recall, there were 4 witnesses that I gave you. Agora, se vocês se lembram, existiam 4 testemunhos que eu lhes dei. To show you that the reading in Devarim 27:4. Para lhes mostrar que a leitura de Devarim 27:4. Gerizim instead of Ebal. Gerizim ao invés de Ebal. And I gave you 4 witnesses. E quanto a isso, eu dei para vocês 4 testemunhas. So we of course go with those 4 witnesses against the XIV, Ezra's XIV. Então é claro, nós nos agarramos a essas 4 testemunhas ao invés da XIV de Ezra. However, in the evidence that I'm going to present today on Shavuot. Entretanto, na evidência que eu vou apresentar a vocês hoje em Shavuot, those conclusions we cannot and I will not draw conclusions. Quanto a essas conclusões, nós não podemos e eu não tirarei conclusões alguma. Simply because I don't have more than one witness. Simplesmente porque eu não tenho mais de uma testemunha. But I would be remiss. Mas eu estaria sendo remisso. If I did not share with you. Se eu não compartilhasse com vocês. These things. Essas coisas. So I'm going to share them with you. Então eu vou compartilhá-las com vocês. However, I cannot, in good conscience. Entretanto, eu não posso, em boa consciência, draw any conclusions. Tirar quaisquer conclusões. I'll say that again. Unlike most of my messages. Eu vou dizer de novo. Diferente da maioria das minhas mensagens. Where the word of Yahuwah draws a clear conclusion. Aonde a palavra de Yahweh nos dá uma conclusão clara. I'm not going to do that today because I have one witness for Ezra's XIV. E diferente disso, eu não vou fazer isso hoje, porque nós temos uma testemunha com relação a XIV de Ezra. And I have one witness for the Shomronite changes in the 10 Commandments. E eu tenho uma testemunha para mudança dos 10 mandamentos na Torá dos Shomronim. Now, the fact that I'm going to be teaching on the 10 Commandments, the Eser HaDvarim on Shavuot, is appropriate.
Agora, o fato de que eu vou ensinar sobre as Esser Hadevarim, ou as 10 palavras, ou os 10 mandamentos em Shavuot, é apropriado. Because this is the day when the Torah was given. This is the day the covenant was made. This is the day the covenant was renewed. This is the day that the bride of Yahuwah was betrothed. Porque esse é o dia quando a Torá foi dada, esse é o dia quando os mandamentos foram dados, e esse é o dia quando a noiva de Yahweh foi dada em compromisso a ele. Foi So comprometida a ele. before I forget, I want to wish again a Chag Sameach to all our Brazilian friends and also to all of our friends who may be tuned in on Facebook. E, mais uma vez, eu gostaria de dizer Hag Sameach a todos os nossos amigos brasileiros e para todos os nossos amigos que podem estar ouvindo pelo Facebook. And please make sure you tell your friends that we're not on Yosef's channel anymore. If you want in-depth teaching and you want to follow our ministry, you've had a long enough time to be introduced, I'm going to ask you to go back to all your contacts and friends who are in Yosef's channel and his class and tell them to subscribe here so they don't miss any of the upcoming broadcasts. Então, mais uma vez, eu gostaria de lembrar a todos que nós não estamos mais transmitindo no canal do Yahusef, nós estamos fora dele. Então, por favor, certifiquem-se de ir até os seus amigos e família que acompanhavam as transmissões através do canal dele, aqueles que fazem o discipulado com o Yahusef, para que eles se inscrevam nesse canal da YATI em português, porque dessa maneira vocês não vão perder os serviços online, não vão perder nenhuma transmissão das Moadim, nem dos Shabbats. Então, sejam certificados, tenham certeza de espalhar para todo mundo para que se inscrevam nesse canal, porque nós não estamos mais no canal do Morei Yahusef. As a matter of fact, he was going to make a video. E aliás, ele ia fazer um vídeo to put on his channel para botar no canal dele, to make sure that everybody subscribes to the YATI Portuguese channel. I don't think he's done it, but he told me he does plan on doing that. Para certificar que todo mundo do canal dele se inscreva aqui no canal da YATI em português. Eu acho que ele não fez ainda, mas ele disse que tinha planejado em fazer. Go with me, please, to Shemot, Exodus, chapter 20. Então vamos comigo, por favor, a Shemot, Êxodo, capítulo 20. Let me remind you that at 1:45 your time. Deixa eu lembrar vocês que a 1h45 no tempo do Brasil, horário de Brasília. 12:45 Florida time. 12h45, horário da Flórida. We will count the Omer for the 50th day. Nós vamos estar contando o Omer para o 50º dia. We will say the blessing for the first day of the counting to Yom HaTirosh, the Feast of New Wine. Nós vamos dizer a bracha, a bênção para a contagem do primeiro dia de Yom HaTirosh, a festa do vinho novo. We will have spirit-filled worship on Shavuot. Nós teremos adoração enchida pelo Ruach em Shavuot. So I'm asking all my Brazilian partners to return at 1:45 your time. Então eu estou pedindo para todos os meus Haverim, meus amigos brasileiros, que voltem a 1h45 no horário de Brasília. So please make a note of that. Então, por favor, tomam nota disso. Chag Sameach. We do not pay tithe on the Moadim. We give terumah. Nós não pagamos os dízimos nas Moadim, nós damos terumah. In the past years, I've had people come and give us $3,000. They say, this is my annual Shavuot terumah. Normally, they give $50 or $100 in tithe every week. But then once a year on Shavuot, they come, they give $3,000, $5,000. And we have had that happen many times over the years. Já aconteceu muitas vezes ao longo dos anos das pessoas chegarem aqui para mim me dando, não, esse aqui são os meus $3.000 esse aqui são os meus $3.000 de terumah para Shavuot anual, porque normalmente a gente dá $50, $100 de dízimo de massa semanal, mas hoje a gente vai dar para ti $5.000, $3.000. Isso já aconteceu ao longo dos anos várias vezes para a glória de Yahweh. The most challenging part of this teaching will come toward the end. A parte mais desafiadora desse ensino vai chegar perto do fim. And I'm going to try to get this in try to get it all in today. E eu vou tentar cobrir todo o ensino hoje.
because I have many other fish that I want to fry. Porque existem muitos outros peixes que eu quero fritar. Shemot chapter 20 and verse 1. Shemot capítulo 20, verso 1. And the word of Elohim spoke all these words, saying, E a palavra de Elohim falou todas essas palavras. and we know the word of Elohim is Yahusha. E nós sabemos que a palavra de Elohim é Yahusha. Aleph, Aleph. I am Yahuwah your Elohim, who Eu has sou brought Yahweh. you out of the land of Mitzrayim, out of the house of bondage. Eu sou Yahweh teu Elohim, que te tirou da terra de Mitzraim para fora da Bait, da casa da escravidão. Now, in the Shomronite Torah, Agora, na Torá do Shomronim, these are two separate verses. estes versos são separados. And number 3, you shall have no other Elohim before my face. E o número 3, tu não terás outros Elohim diante da minha face. You'll notice that in the RSTNE, Vocês vão notar que nas escrituras de restauração, I follow the Masoretic numbering. o Cholier falou, eu segui a numeração massoreta. However, in the Shomronite Torah, Entretanto, na Torá dos Shomronim, the verse 1 and 2 are not commandments. os versos 1 e 2 não são mandamentos. Verses 1 and 2 are not commandments. Os versos 1 e 2 não são mandamentos. Verses 1 and 2 are introductions. Na Torá dos Shomronim, os versos 1 e 2 não são mandamentos, eles são introduções. So when we analyze those verses carefully, it seems to be that they are correct. E quando a gente analisa esses versos corretamente, aparenta ser que eles estão corretos. Because you'll see again that that's an introduction. Porque a gente vê novamente que essas são introduções. The word came, A palavra veio, I am Yahuwah, eu sou Yahweh, who freed you from Egypt. que te libertou do Egito. That's not a commandment, that's an introduction. I am Moshe Konachowski. What is your name? Isso não é um mandamento, isso é uma introdução. Eu sou Moshe Koniuchowski. Qual é o teu nome? I am Mona Lisa. Eu sou Mona Lisa. I am Wilt Chamberlain. I am Pelé. Eu sou Pelé. What is your name? Qual é o teu nome? I am Cristiano Ronaldo. Eu sou Cristiano Ronaldo. What is your name? Qual é o seu nome? I am Ayrton Senna. Eu sou Ayrton Senna. Ayrton Senna. What is your name? Qual é o teu nome? See, I know all that Brazilian stuff, huh? See, I told you I was one of you guys. Eu falei pra vocês que eu conhecia esses negócios brasileiros. Eu falei que eu era um de vocês. Pessoa. So, but the truth is that verse 1 and 2 is really not a commandment. Mas a verdade é que os versos 1 e 2 não são, na verdade, mandamentos. It's really an introduction. Eles são parte de uma introdução. So in the Shomronite Torah, the 10 Commandments, the Esed HaDvarim, which we celebrate today, Então, na Torá do Shomronim, as Eser HaDevarim, os 10 mandamentos, os quais nós também celebramos hoje, begins with the first commandment começam com o primeiro mandamento, in verse 3, no verso 3. right here. Aqui. In the Masoretic, No Massorético, the Ezra XIV, o XIV de Ezra, it is number 2. esse é o número 2. It's number 2. Esse é o segundo mandamento. They count the introduction as number 1. No XIV de Ezra, eles contam a introdução como o mandamento número 1. And then in verses 4 and 5, he expounds Aí nos versos 4 e 5 ele explica, expande on the second commandment. o segundo mandamento. But in the Shomronite Torah, Mas na Torá do Shomronim, the verses
verses 1 through 5, or 1 through 6, actually, Na Torá do Shomronim, dos versos 1 ao 6, are the explanation são a explicação of the first commandment. do primeiro mandamento. So, in other words, all this that I'm highlighting on my screen Então, em outras palavras, tudo isso que eu estou destacando na minha tela is the explanation and the details of the first commandment. são a explicação e os detalhes do primeiro mandamento. Verses 1 and 2 Os versos 1 e 2 are introductory verses. são versos introdutórios. So the second commandment Então, o segundo mandamento does not begin until verse 7. não começa até o verso 7. 7. In the Ezra XIV, E na XIV de Ezra, verse 7 is the third commandment. na XIV de Ezra, o verso 7 é o terceiro mandamento. And the third commandment is very special to us E o terceiro mandamento é muito especial a nós, because it's the commandment that says, Lo yikach shemecha Yahuwah Elohim leshavah. Do not take the name of Yahuwah your Elohim to bring it to emptiness or nothingness, or pretend that it's not important, or pretend that it doesn't exist. We know that as the third commandment. Esse aqui nós conhecemos como o terceiro mandamento, que é basicamente não levarás o nome de Yahweh em vão. Você não vai falar o nome de Yahweh sem propósito, como se não fosse nada, tratando ele como não importante. Nós conhecemos esse como o terceiro mandamento. So the second commandment in the Shomronai Torah is what we know to be the third commandment. Então, o terceiro mandamento da Torá do Shomronim é aquele que nós conhecemos como o terceiro mandamento. O segundo mandamento da Torá do Shomronim é o que nós conhecemos como o terceiro mandamento na XIV. You shall not take the name of Shema, your Elohim, in vain. For Shema will not leave him unpunished who takes his name in vain. The same way the Jews say Hashem, the name, the Shomronim have a similar practice, and instead of Yahuwah, which they do believe in the name, but they use the name Shema, which is the same as Hashem, Shema. It comes from Shem, like Shema, right? Correct, Shema. Mm-hmm. Então, tu não tomarás o nome de Shema, teu Elohim, em falsidade, pois Shema não tomará por inocente aquele que pronunciar o seu nome em falsidade, sem propósito. Então, da mesma maneira como os Yahudim falam Hashem, o nome, os Shomronim falam Shema, que vem de, por exemplo, Shema, é a mesma palavra, embora eles acreditem no nome Yahweh. Verses 8 through 11 in the XIV E dos versos 8 ao 11 no XIV are the famous fourth commandment. São o famoso quarto mandamento. Zechor et Yom HaShabbatot. Remember the Sabbath days. That would include the weekly as well as the annual. Lembrem os Shabbatot, os dias de Shabbat. Isso conta o semanal e também os anuais. And then there are the details why we are to guard the Shabbat. E depois a gente tem os detalhes de por que nós temos que guardar o Shabbat. However, in the Shomronai Torah, entretanto, na Torá dos Shomronim, verses 8 through 11 are the third commandment, not the fourth. Entretanto, na Torá dos Shomronim, os versos 8 ao 11 são o terceiro mitzvot, o terceiro mandamento, não o quarto. So in the first two commandments of the Shomronai Torah, então nos primeiros dois mandamentos da Torá dos Shomronim, there are no changes from the XIV. Não existem mudanças em comparação com a XIV. In the third commandment of the Shomronai Torah, which is Shomer or Zechor Yom HaShabbat lekodsho, or Zocheret HaShabbatot lekodsho. Então, no terceiro mandamento, que é o Zachor et Yom HaShabbat lekodsho, ou lembrem-se do Shabbat para mantê-lo separado, there is one difference, a couple of minor differences. Existem algumas pequenas diferenças. Again, for us, it's been number 4.
For the Shomronim, it's number 3. Novamente, para nós, o Shabat sempre foi conhecido como quarto mitzvah, mas para os Shomronim ele é conhecido como o terceiro. In the Masoretic, it's Zachor, remember. In the Shomronite, it is keep. Na XIV nós temos Zachor, lembrem-se, e enquanto que na Torá do Shomronim nós temos guarde, Shomer. And there's no other major changes. Mas não existe nenhuma mudança, não existem mudanças grandes. The next commandment, O próximo mandamento, in verse number 12, no verso número 12, is our 5th commandment. The first commandment, Ephesians tells us, the first commandment with a promise. Esse aqui é o nosso 5º mandamento na XIV, e de acordo com 1 de Coríntios, é o único mandamento, aliás, é o primeiro mandamento com uma promessa. If you want to live long and stay out of the hospital, it's a good thing to start honoring your parents. Se vocês querem viver uma vida longa e ficar longe dos hospitais, é uma boa você começar a honrar os seus pais. The reward is longer life. A recompensa é vida longa. And less pain. E menos dor. But in the Shomronite Torah, that is the 4th commandment. Mas na Torá do Shomronim, esse é o 4º mandamento. The 4th commandment. O 4º mandamento. The 5th commandment in the Shomronite Torah O 5º mandamento na Torá do Shomronim is the 6th commandment in the XIV. é o 6º mandamento na XIV. You shall not murder. Tu não assassinarás. Al-tirhag. 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 You shall not commit murder. Tu não cometerás assassinato. No difference. Sem diferença. The next commandment, O próximo mandamento, you shall not commit adultery. tu não cometerás adultério. That's the 7th commandment in the XIV. Esse é o 7º mandamento no XIV. However, that is the 6th commandment Entretanto, este é o 6º mandamento in the Shomronite Torah. na Torá do Shomronim. So there's really so far straight through, there's just one difference. Então, até agora nós estamos cruzando todos esses mandamentos e só achamos uma diferença. The numbering is different. A numeração é diferente. But there are no major differences in the wording. No major differences. Mas não existem mudanças maiores nas palavras. The 8th commandment, O 8º mandamento, al-tignav. al-tignav, Do not be a thief. Do not steal. não roube. This is the 8th commandment, Esse é o 8º mandamento, but in the Shomronite Torah, it is the 7th commandment. mas na Torá do Shomronim ele é o 7º mandamento. Tet. Tet, You shall not bear false witness tu não usarás de falso testemunho against your neighbor. contra o teu próximo. That's the 9th commandment. Esse é o 9º mandamento. However, in the Shomronite Torah, Entretanto, na Torá do Shomronim, it is the 8th commandment. é o 8º. You shall not bear false witness against your neighbor is the 8th commandment. Tu não darás falso testemunho contra o teu vizinho. Esse é o 8º mandamento. So up until this point, Então, até aqui, there is not much difference except that the Shomronite Torah treats verses 1 and 2 as the introduction, not as the first commandment. a única diferença é que a Torá do Shomronim trata os versos 1 e 2 como introdução e não como mandamentos. Now the 10th commandment. Agora o 10º mandamento. You shall not covet your neighbor's bait.
Tu não desejarás a baíta do teu próximo. You shall not covet your neighbor's isha. Tu não desejarás a isha, a esposa do teu próximo. You shall not covet his male ebed or female ebed. Tu não desejarás o seu servo ou a sua serva. Or his ox or his ass, even if he has a nice ass. You shall not covet his ass. Ou o seu boi ou o seu jumento. Or anything that is your neighbor's. Ou qualquer coisa que for do teu próximo. So in the XIV, that completes the 10 commandments. Então, na XIV de Ezra, isso completa as Eser Hadevarim, as 10 palavras. But in the Shomronim Torah, it reads a little bit different. That is the 9th commandment. Mas na Torá do Shomronim, lê um pouquinho diferente. Esse é o 9º mandamento. This is the 9th commandment in the Shomronim Torah. Na Torá do Shomronim, esse é o Tet, o 9º mandamento. It reads more or less the same. Ele se lê mais ou menos a mesma coisa. And now we come to the central point of contention. Então aqui nós chegamos no ponto central de contenda. And as I told you yesterday and again this morning when we began the teaching on Chag Shavuot, the 50th day of the counting of the blessed Omer. E como eu falei para vocês ontem e um pouquinho hoje mais cedo, quando nós começamos o ensino de Shavuot, o 50º dia da contagem do Omer, I will not take sides. Eu não vou tomar partido. I will not take sides. Eu não vou tomar partido. I will not come to a conclusion. Eu não vou chegar em uma conclusão. I won't tense up. I won't tense up. I won't tense up. I won't tense up. That's what I used to say to my dog. I used to rub the dog's belly and say, don't tense up. I won't tense up. That's what I did to you? To Nina. Oh, okay. My wife corrected me. She said I used to do that to my daughter. O Xelê falou, eu não vou me tensionar. Aí ele falou, isso é o que eu falava quando eu tava fazendo carinho no meu cachorrinho. Aí a minha esposa falou que eu fazia isso com a minha filha também. So up until to now, we smoke a peace pipe. Everything is hunky-dory. Everything is in shalom. Então até agora tá tudo tranquilo. A gente fumou o cachimbo da paz. Tá tudo sem contenda. Tudo em shalom. The message is beautiful. There's no arguments. A mensagem tá linda. Não tem nenhuma discussão. It looks like there's just a little difference in the numbering system. Só existe aparentemente uma pequena diferença no sistema numérico. No big deal. The little difference in the numbering system. Nada tão importante, só uma pequena diferença no sistema numérico. And now we get to the main issues. E agora a gente vai chegar nos problemas principais. Between the 10 commandments in the XIV and the 10 commandments in the Shomronim Torah. Entre os 10 mandamentos na Torá do Shomronim e os 10 mandamentos na XIV. So far in the Shomronim Torah, do not covet is commandment number 9. Então agora, na Torá do Shomronim, o não desejarás, não tem inveja é o 9º mandamento. Do not covet is the end of the 10 commandments in the XIV. Enquanto que na XIV, esse mesmo mandamento é o 10º, ele fecha os 10 mandamentos. Before we forget to mention, e antes que a gente esqueça de mencionar, I want you to write something down, and if I forget, I want you to remind me. Eu quero que você escreva, e se eu esquecer, vocês me lembrem. And you see it on your screen. E vocês vão ver na sua tela. I highlighted it for you. Eu destaquei para vocês. Verse 24. Verso 24. Verse 25. Verso 25. And verse 26. E verso 26. I highlight that. Destaca isso aí. Okay, this is not the 10 commandments. Isso aqui não faz parte dos 10 mandamentos. But it follows the 10 commandments. Mas isso segue os 10 mandamentos. Because the covet, you shall not covet, Yud. Porque esse não desejarás, o Yud, ends the 10 commandments. Ele fecha os 10 mandamentos. But not in the Shomronim Torah. Mas não na Torá dos Shomronitas.
I'm going to read you the 10th commandment Eu vou ler para vocês o 10º mitzvah, o 10º mandamento from the Shomronim Torah. da Torá dos Shomronitas. If it was in the Masoretic, Se ele estivesse no Massoreta, then it would basically be verse 18, seria basicamente o verso 18, because the commandment number 10 is verse 17, Exodus 20. porque o mandamento... Can you just repeat that sentence, please? Exodus 20, 17, Êxodo 20, 17 the 10th commandment. é o 10º mandamento. So if the XIV matched the Shomronim Torah, then the 10th commandment would be verse 18. Se a XIV batesse com a Torá dos Shomronitas, o verso 18 seria o 10º mandamento. So I'm going to read you the 10th commandment, and when I read this for the first time, I'm like, where are they getting this stuff from? E quando eu li, eu vou ler para vocês o 10º mitzvah, o 10º mandamento da Torá dos Shomronitas, e a primeira vez que eu li isso, eu falei, de onde é que eles estão tirando isso? My reaction, and again, I'm not going to take sides, but my reaction was, I've never heard this before. A minha reação, e novamente, eu não vou tomar partido de qual tá certo, mas a minha reação é, eu nunca tinha ouvido isso antes. I don't have a problem with Joshua's altar being on Mount Gerizim. I don't have a problem with the patriarchs worshiping on Mount Gerizim. I don't have a problem with any of that. Eu não tenho problema com o altar de Yahushua sendo ordenado no Monte Gerizim. Eu não tenho nenhum problema com os nossos patriarcas adorando no Monte Gerizim. Nada disso me incomoda. But the first time and the second time and the third time and all the other subsequent times that I read what I'm about to read to you, I had a big problem with this because I don't know, to this day, to this moment, I don't know if this is legitimate or not legitimate. I just don't know. Mas a primeira, segunda, terceira e todas as outras vezes que eu li isso aqui e ainda vou ler isso aqui, eu sinceramente não sei. Até hoje eu não sei se isso aqui é legítimo ou não. And I don't like to say I don't know because I'm a scholar. E eu não gosto de dizer que eu não sei porque eu sou um erudito, um estudioso. See, some of you are learning Hebrew. I don't have to learn Hebrew. Alguns de vocês estão aprendendo hebraico, eu não preciso aprender. Some of the leaders make me laugh. Alguns dos líderes me fazem rir. Oh, I'm learning Hebrew. Well, good. I'm glad you learned Hebrew. I learned Hebrew when I was 12 years old. E eu fico contente que você está aprendendo hebraico, mas eu aprendi quando eu tinha 12 anos. So you could listen to whoever you want to listen to. Então você pode ouvir a qualquer um que você queira ouvir. If I wanted to learn, I would listen to a real scholar. Se eu quisesse ouvir, eu ouviria um estudioso verdadeiro. If it sounds like I'm boasting, I am. Se soa como se eu estivesse me gabando, eu tô. But I'm boasting in Yahuwah. Mas eu estou me gabando em Yahweh. Not in my own understanding, but in the fact that He's given me these talents. Não no meu próprio entendimento, mas no fato de que ele me deu esses talentos. So I'm basically boasting on Him. Então eu tô basicamente me gabando nele. So let me read you the 10th commandment from the Shomronim Torah. Então deixa eu ler para vocês o 10º mitzvah na Torá do Shomronim. And when Shema, now I want you to make sure you get every word, because they're going to hear this for the first time, and we're going to have to deal with the shock value. Yes, sir. Então, o Cholier falou, eu quero que você leia palavra por palavra, porque todo mundo vai ouvir isso aqui pela primeira vez, e nós vamos ter que lidar com o fator choque também. And I was shocked the first time, and I'm still shocked. E eu estava chocado da primeira vez, e eu ainda tô chocado. And it's very difficult for a scholar to say, I don't know. It's very difficult. E é muito difícil para um erudito dizer, eu não sei. Because most of the stuff that I study biblically, I do know. Porque a maioria das coisas que eu estudo biblicamente, eu sei. This is the 10th commandment in the Shomronim Torah. Esse é o 10º mitzvah na Torá do Shomronim. When Shema your Elohim will bring you into the land of the Canaanites, where you are going to inherit. Quando Shema, o teu Elohim, te trouxer para dentro da terra dos Cananim, dos cananitas, a qual tu vai ter posse. You shall set for yourself great stones. Tu separará para si grandes pedras. And lime them with lime. E as cobrirá com piche.
Now, in some other translations, it may say plaster. Em algumas outras traduções pode ser aquela cobertura de... É um piche mais grosso. Here it says lime. Maybe Yahoo wanted to keep the flies and the insects. So you build it with lime. Mas aqui nós estamos vendo que Yahoo quis que fosse com limo. Talvez ele quisesse deixar as moscas e os insetos longe. Aqui a gente vê limo, não piche. Desculpa. And you shall write on the stones all the words of this Torah. E tu escreverás nas pedras todas as palavras dessa Torá. When you have passed over the Yarden, quando tu houver cruzado o Yarden, o Rio Jordão, you shall set up these stones on Har Garasim. Tu estabelecerás estas pedras sobre o monte Gerizim. I'm going to read that again. E eu vou ler de novo. When you have passed over the Yarden, quando tu houver cruzado o Yarden, you shall set up these stones which I command you today on Mount Gerizim. Tu as estabelecerás essas pedras as quais eu te ordeno hoje sobre o monte Gerizim. And there you shall build an altar to Shema. E ali tu construirás um altar a Shema, your Elohim. O teu Elohim. An altar of stones. Um altar de pedras. You shall not lift up iron on them. Tu não levantarás ferro sobre ele. You shall build the altar of Shema. Tu construirás o altar de Shema, your Elohim, of complete stones. O teu Elohim com pedras completas. And you shall offer burnt offerings on it. E tu oferecerás ofertas queimadas sobre ele. To Shema your Elohim. A Shema teu Elohim. And you shall sacrifice offerings and shall eat there. E tu sacrificarás ofertas e comerá ali. And you shall rejoice before Shema your Elohim. E tu terás simcha diante de Shema, o teu Elohim. On that mountain on the other side of the Yarden. Nessa montanha do outro lado do rio Yarden. Beyond the way. Além do caminho. Toward the sunset. Em direção ao pôr do sol. In the land of the Canaani. Na terra dos cananitas. Who dwell in the prairie. Que habitam nas planícies. Before the Galgal. Diante de Galgal. Beside Alan Moreh. Ao lado das planícies de Moré. Alan Morah. Alan Morah. Before Shechem. Diante de Shechem. A few comments are in order. Alguns comentários estão em ordem. If you notice the terminology beside Ilan Morah, next to Shechem. Se vocês prestarem atenção na terminologia ao lado ou próximo de Alam Morah e na frente de Shechem. If you remember yesterday's teaching. Se vocês lembrarem o ensino de ontem. The term next to Shechem. O termo próximo a Shechem. Based on Deuteronomy 11:30. Baseado em Devarim ou Deuteronômio 11:30. Is what Ezra changed. É o que Ezra mudou. You remember that, Yoshiyahu? Yeah. Yes, sir. We were talking about that. We were talking about that for about 10-15 minutes. Nós estávamos falando sobre isso de 10 a 15 minutos. Remember? Yes, sir. So one thing is for sure, the XIV changed Devarim 11:30 and took out the words next to Shechem to make it seem like Ebal and Gerizim were in the south near Jericho. You remember we covered that yesterday. Então, nós temos certeza de uma coisa. Em Devarim 11:30, nós sabemos que no XIV foram tiradas as palavras próximo de Shechem para fazer parecer que o Monte Gerizim e o Monte Ebal estivessem próximos do sul, próximos de Jericó. E nós cobrimos ontem isso extensivamente. That begs the question. Então, isso deixa a pergunta. If Ezra had the audacity se Ezra teve a audacidade to remove that term before Shechem, se Ezra teve a audácia de remover esse termo diante de Shechem, to make it seem like Ebal and Gerizim were in the south, para fazer parecer que Ebal e Gerizim estavam no sul, is it possible? Seria possível that he also changed the 10 commandments? Que ele também mudou os 10 mandamentos? If this is in the 10th commandment,
Se isso aqui está escrito no 10º mitzvah, is it possible seria possível that Ezra is the one who renumbered them? que Ezra foi aquele que renumerou eles? Giving an introduction, verses 1 and 2 were an introduction. Dando uma introdução, pois os versos 1 e 2 são uma introdução, And calling it the first commandment. chamando isso de o primeiro mitzvah. You follow me, Yoshiyahu? Yes, sir. It makes all the sense. Think about this. I'm not coming to any conclusions. Pensa sobre isso. Eu não estou tentando chegar em conclusão alguma. I don't know. Eu não sei. And I don't even want to debate it because I don't know. There's no sense debating with me because I don't know. Eu também não existe. Eu não quero debater com ninguém. Não faz sentido debater comigo porque eu não sei. But if Ezra was willing to remove next to Shechem from the book of Deuteronomy, mas se Ezra quis remover o próximo de Shechem do livro de Deuteronômio, don't we have a right to question if he removed it from the 10th commandment? Não temos nós o direito de questionar se ele poderia ter removido também dos 10 mandamentos? And in order to remove the 10th commandment, e para remover o 10º mandamento, which he did not like, allegedly, o qual ele supostamente não gostava, he numbered the introduction as number 1, as commandment number 1. Ele numerou a introdução como se fosse o primeiro mandamento. When everybody knows it's an introduction. I mean, let's go back and read it. Quando todo mundo sabe que isso é uma introdução, vamos voltar e dar uma olhada. I am Yahuwah your Elohim who brought you out of Egypt, out of the house of bondage. Eu sou Yahuwah teu Elohim que te trouxe da terra de Mitzraim, da casa da escravidão. That's not a commandment, and yet Ezra made that the first commandment. Isso não é um mandamento, entretanto Ezra fez disso um mandamento. The first commandment is you shall have no other Elohim before me. O primeiro mandamento é tu não terás outros Elohim diante de minha face. You see why we can be suspicious? Vocês conseguem entender por que nós estamos suspeitos? Now, I can't prove this because here's the problem with what I just read to you, and I'm going to read it again. Eu não posso provar para vocês, porque aqui está o problema com o que eu acabei de ler, e eu vou ler de novo. I have no second or third witness. Eu não tenho nenhuma segunda ou terceira testemunha. When it comes to everything I was sharing with you for the past 2 months, quando se trata de tudo aquilo que eu estava compartilhando para vocês pelos últimos 2 a 3 meses, I got plenty of witnesses. Eu tinha várias testemunhas. I have Josephus. Eu tinha o Flávio Josefo. I have Venus Latina. Eu tinha Vênus Latina. I have the Greek papyrus. Eu tinha o papiro grego Gissen. I have the Dead Sea Scrolls. Eu tenho os pergaminhos do Mar Morto. I have the Shomronim Torah. Eu tenho a Torá do Shomronim. I got 5 witnesses. Eu tenho 5 testemunhas. So that the Shomronim Torah doesn't look like it's crazy. I have 5 witnesses. Então a Torá do Shomronim não aparenta ser loucura. Eu tenho 5 testemunhas. The problem with the 10 commandments in the Shomronim Torah. O problema com os 10 mandamentos na Torá do Shomronim. I have no more witnesses. I cannot verify or corroborate this information. Eu não tenho mais de uma testemunha para cada lado. Eu não posso verificar nem corroborar a legitimidade disso. That's why I cannot teach it as a fact. É por isso que eu não posso ensinar como se fosse um fato. All I can do is teach you that it's there. Tudo que eu posso fazer é te ensinar que tá aí. And allow you to arrive and study at your own conclusions. The problem is there's nothing to study. E permitir que vocês estudem e tirem suas próprias conclusões. O problema é que não tem nada para estudar. If somebody says to you, go online and study and arrive at your own conclusions. Se alguém chegar para ti e falar, vai online na internet, estuda e tira suas próprias conclusões. How can I do that when there's nothing to study? Como que eu posso fazer isso quando não tem nada para estudar? What am I going to do? Look for a guru in India and ask him to if he could put a red dot on my head so I can get a revelation? O que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer? Eu vou ir na Índia pedir I don't want a red dot. I don't want a red dot like this. Vocês querem que eu vá para a Índia e peça para um guru botar aqueles pontinhos vermelhos na minha cabeça? Yoshiyahu, you don't want a red dot. Yoshiyahu, você não quer um pontinho vermelho na cabeça? I mean, India is a nice place for you to visit, but
You don't want to come back with a red dot. A Índia é um lugar legal pra você visitar, mas você não quer ir ficar com aquele pontinho vermelho na cara. Why are you sweating, boy? Why are you sweating right now? Don't I'm sweat. drinking some hot I tea. I ain't giving away no secrets. Don't worry. My lips are sealed. Praise God. Praise yeah. So you see, this is suspicious stuff. Então vocês veem, isso é suspeito. I don't know. Eu não sei. And it hurts me to say I don't know because I like teaching with authority, E me dói dizer que eu não sei porque eu gosto de ensinar com autoridade, with power and authority. com poder e autoridade. But sometimes we have to say we just don't know. Mas às vezes nós temos que dizer, a gente simplesmente não sabe. If Yahuwah wants to validate the Ten Commandments, the Esed HaDvarim, in the Shomronim Torah, he's going to have to allow other evidence to appear, like the Dead Sea Scrolls. That if Yahuwah wants this to be revealed, then Yahuwah will release other evidence. Se Yahweh quer validar esse 10º mandamento de acordo com a Torá do Shomronim, ele vai ter que tirar da superfície mais testemunhas que confirmam esse ponto. Ele vai ter que permitir que essas testemunhas sejam liberadas. So let me read this again so we can go deeper into your Ruach. Então deixa eu ler isso de novo para que isso vá mais profundo no seu Ruach. The 10th commandment in the Shomronim Torah. O 10º mitzvah, ou 10º mandamento na Torá do Shomronim. And when Shema, your Elohim, E quando Shema, o teu Elohim, brings you into the land of the Canaani, te trouxer para a terra dos Canaani, you are going to inherit it. a qual tu vai ter posse, You shall set up for yourself great stones, tu estabelecerá para ti grandes pedras, and lime them with lime. e as cobrirá com cal. You shall write on them all the words of this Torah. Tu escreverá sobre elas, todas as palavras dessa Torá. And when you have passed over the Yarden, E uma vez que você tenha cruzado o Yarden, you shall set up these stones, tu estabelecerás essas rochas ou essas pedras, which I command you today, as quais eu te ordeno hoje, in Har Garasim. no Har Gerizim, no Monte Gerizim. If this is legitimate, if this is legitimate, Se isso aqui é legítimo, se isso aqui é legítimo, do you understand the implications? vocês entendem as implicações? Not only are the 10 commandments different, Não só os 10 mandamentos são diferentes, but Mount Gerizim is actually in the 10 commandments. mas o Monte Gerizim está nos 10 mandamentos. It's not just a different topic, an interesting topic, an archaeological topic. Não é só um tema legal, um tema interessante, não é só um tema arqueológico. It literally is a mind blower Literalmente é algo que estoura a cabeça da gente. that it was so important for Yahuwah to show them the place that he wants to be worshipped that he even put it in the 10 commandments. Que é tão importante aonde o local original de adoração tinha que ser, que Yahweh o colocou nos 10 mandamentos. Including the fact that it's next to Shechem. Incluindo o fato de que é próximo a Shechem. Now, I don't know. I just don't know. Agora, eu não sei, eu simplesmente não sei. I do know Joshua built an altar. Eu sim sei que Yahoshua, Josué, construiu um altar. I do know the patriarchs worshipped in Shechem. Eu sei que os patriarcas adoraram em Shechem. I know that all the patriarchs always found their way back to Shechem and Gerizim. Eu sei que os patriarcas sempre encontraram o seu caminho de volta a Gerizim e a Shechem. So the $1 million question is it in the 10 commandments? Então a pergunta de $1 milhão é, isso tá nos 10 mandamentos? The implications are unthinkable. As implicações são impensáveis. What does that do to everything that went on in Jerusalem? Let's assume the 10th commandment was to build an altar on Mount Gerizim. What does that do to everything later in our history that happened in Jerusalem? Então, se isso aqui é realmente o 10º mandamento, o que isso tem a ver com tudo o que aconteceu na nossa história futuramente em Jerusalém?
O que acontece com a nossa That's história why I futura? don't want to take any side, É por isso que eu não quero tomar nenhum partido. because the implications, I cannot deal with the implications. I cannot deal with the fallout. And if I'm wrong, and this is a fabrication by the Shomronites, then I'm glad, because I didn't teach it as fact. Então, se isso for uma falsificação do Shomronim, então eu tô feliz, porque eu não tô ensinando isso como se fosse um fato. Mas se isso for verdade, então as implicações vão mudar muito mais do que só um mandamento em Shemot, vai mudar todas as implicações da nossa história futura. And what does that do to all the things that the scriptures teach about Jerusalem? E o que isso tudo faz com tudo que as escrituras ensinam sobre Jerusalém? In other words, if Jerusalem is kadosh, Em outras palavras, se Jerusalém é Kadosh, which it is, o que é? if Gerizim is in the Ten Commandments, Se Gerizim está nos 10 mandamentos, how much more kadosh quanto mais Kadosh would that be? isso seria? I don't know. Eu não sei. As I said, if this is true, if more evidence emerges in the future, Como eu disse, eu não sei. Se isso é verdade, se mais evidências emergirem no futuro, it will literally turn Christianity and Judaism upside down. Christianity and Judaism, as we know it today, will cease to exist. se isso aqui for dito como verdade por mais testemunhas, se Think Yahweh about that. permitir que mais testemunhas apareçam, isso vai literalmente virar o judaísmo e o cristianismo como nós conhecemos de ponta cabeça. Vai virar do avesso, literalmente. Think about that. Pensa nisso. The Judeo-Christian traditions, As traduções judaico-cristãs, as we know them today, would cease to exist. como nós as conhecemos hoje, deixariam de existir. That's why I'm treading here very carefully. É por isso que eu tô pisando aqui em cascas de ovos. And there you shall build an altar, there Gedasim, you shall build an altar to Shema, E ali no Monte Gerizim, tu construirá um altar a Shima, your Elohim, o teu Elohim. an altar of stones. Um altar de pedras. You shall lift no iron upon them. Tu não vai levantar nenhum ferro sobre ele. You shall build the altar of Shema, your Elohim, Tu construirá o altar de Shima, o teu Elohim, of complete stones. de pedras inteiras. You shall offer burnt offerings on it Tu oferecerás ofertas queimadas sobre ele, to Shema, your Elohim. a Shima, o teu Elohim. You shall sacrifice offerings and eat there. Tu sacrificarás ofertas e as comerás ali. You shall rejoice before Shema, your Elohim. Tu regozijarás diante de Shima, o teu Elohim, On that mountain, naquela montanha, on the other side of the Yarden, no outro lado do Yarden, beyond the way toward the sunset, em direção ao caminho aonde o sol se põe, in the land of the Canaani, na terra dos Canaani, who dwells in the prairie, quem habitam nas planícies, before the Galgal, diante Galgal, beside Alan Morah, próximo de Alan-Murá, before Shechem. diante de Shechem. So if this is correct, both Gerizim and Shechem are in the Ten Commandments. Então, se isso está correto, tanto Shechem quanto Gerizim estão nos 10 mandamentos. The vision that I get right now is rabbis with their eyes, like, you ever see the what is that movie with Linda Blair, The Exorcist? Yeah. If this is true, you know what I see now? I see the rabbis and the Orthodox with their eyes like spinning around in their heads, and pea soup, like the green stuff, pea soup coming out of their mouth. They literally would forget about turning over in their grave. Forget about that. I believe that their eyes would be spinning and then their head, like in The Exorcist. O Xolio falou, vocês lembram do filme O Exorcista? Essa é a imagem que eu tenho dos rabinos agora nesse momento. Os olhos girando, a cabeça girando, aquele bagulho verde saindo da boca deles. Esquece esse negócio de se virar no túmulo, isso é muito leve. Pensa nos rabinos agora ouvindo esse tipo de coisa. Se isso for verdade, imagina o que vai acontecer com esses caras. But I have my suspicions.
Mas eu tenho as minhas suspeitas. I cannot say that the Shomronim 10 commandments are the correct ones. Eu não posso ter certeza de que os 10 mandamentos da Torá do Shomronim são os corretos. I could say 9 are correct, Eu posso dizer que 9 são corretos, but I can't say the 10th is correct mas eu não posso dizer que o 10º está correto, without being accused of starting a cult. sem ser acusado de estar iniciando um culto ou uma seita. You know that that's what they would do, right? You know that if I taught that this was the 10th commandment, that they would accuse me of starting a cult with an office in Brazil. Vocês acham que... Vocês entendem que se eu estivesse Right? ensinando isso aqui como verdade absoluta, que, não, os 10 mandamentos são assim, as pessoas iam estar me acusando de estar criando uma seita nova com um escritório no Brasil, correto? So that Yoshiyahu, that means when I get arrested, you would get arrested also because you're in charge of the Brazilian office. Então isso significa, Yoshiyahu, que se eu fosse preso, quando eu fosse preso, tu seria preso também, porque tu tá no comando do escritório brasileiro. We'd be best friends in jail. Nós seríamos os melhores amigos na cadeia. Not a place you want to be best friends. Não é um lugar onde você quer ser melhor amigo de ninguém. But I have a funny suspicion. Mas eu tenho uma suspeita muito engraçadinha. And I wouldn't call it a smoking gun, but I would call it a firecracker. E eu não chamaria isso de uma arma executora, mas eu chamaria isso de um fogo de artifício. I wouldn't call it a smoking gun. We had 2 smoking guns in the last 2 weeks. Eu não chamaria isso de uma arma letal, porque nós tivemos algumas armas letais, alguns argumentos letais nas últimas 2 semanas, mas eu chamaria isso de um foguinho de artifício, pelo menos. But it sure gets my antennas up. Mas de certa forma deixa as minhas antenas para cima. So according to the XIV, the 10 commandments Então, de acordo com a XIV, os 10 mandamentos are concluded here. são concluídos aqui, no verso 17 de Shemot 20. But if you go from verse 17, mas se nós formos do verso 17 down to here, até o verso 23, verse 22 and 23, até os versos 22 e 23, what does Yahuwah do? o que Yahweh está fazendo aqui? He repeats Ele repete the first commandment in the Shomronim Torah, o primeiro mandamento na Torá do Shomronim, or the second commandment in the Masoretic. ou o segundo mandamento no Massoreta. Let me say that again. Deixa eu dizer de novo. The 10 commandments are concluded. Os 10 mandamentos estão concluídos. But if you go down to verse 22 in the Ezra Masoretic XIV, mas se nós formos para o verso 22 no texto Massoreta que veio da XIV, the first commandment is reiterated. O primeiro mandamento é reiterado. The first commandment in the Shomronim Torah. O primeiro mandamento na Torá do Shomronim. But the second commandment, mas o segundo mandamento, see right here in the XIV. Na XIV. Then the very next verse. Então o próximo verso. Now pay very, 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 very careful attention. Prestem muita atenção. Stop what you're doing. Para o que você está fazendo. Switching channels. Trocando de canais. Chatting. Conversando no chat. Pay attention. Presta atenção. All of a sudden, do nada, after Yahuwah repeats the first or second commandment, depois de repetir o primeiro e o segundo mandamento, the second in Ezra and the first in the Shomronim, o segundo mandamento no livro de Ezra, na Torá de Ezra, e o primeiro mandamento na Torá do Shomronim, we see Yahuwah talking about an altar. Nós vemos Yahweh falando de um altar, do nada. Now, there's nothing about an altar here in the 10 commandments. Agora, não tem nada aqui nos 10 mandamentos sobre um altar? In the Ezra XIV? Na XIV de Ezra? In the Ezra XIV? Na XIV de Ezra? There's nothing about the 10 commandments. Não tem nada aqui falando de altar nos 10 mandamentos. Pardon me. There's nothing about an altar. Não tem nada aqui sobre um altar.
In the Shomronite 10th commandment, there is. Agora, no 10º mandamento da Torá do Shomronita, existe sim. But why in the XIV do we have anything about an altar? If an altar is not mentioned in the 10 commandments, why out of nowhere does Yahuwah talk about an altar? Mas por que na XIV, durante os 10 mandamentos, não tem nada sobre um altar? Aí do nada aparece um negócio de altar. Por que Yahweh está mencionando esse altar se não estava nos mandamentos? Let's say that again. Vamos dizer isso de novo. Nowhere in the 10 commandments does it talk about Mount Gerizim and an altar. In the XIV, in the Masoretic text, nada. De novo, nos 10 mandamentos, na XIV, no texto masorético, na Septuaginta, não existe nada durante os 10 mandamentos ali falando sobre um altar. Zero. Nada. Then why all of a sudden here? Mas por que do nada aqui mais para baixo? Look at these words. Olha essas palavras aqui. See if they sound familiar. Vê se elas soam familiar. An altar of earth you shall make me. Um altar de terra vocês farão a mim. To sacrifice. Para sacrificar. But notice the changes. Agora notem as mudanças. Instead of the place, all the places. Look. Instead of the place, look. All the places. Ao invés de no local, tem nos locais. Tem um tempo plural agora. So I could make my house Jerusalem. I could make my house Gerizim. All the places. Então isso quer dizer que eu posso deixar a minha casa em Gerizim ou em Jerusalém? Todos os lugares? And if you make me, verse 25. E verso 25. Se tu fazer para mim an altar, do not make it of cut stone. Você não faça ele com pedras cortadas. Do not lift up your tool on it. Não ergam as suas ferramentas sobre ele. And do not climb my altar naked. E não subam no meu altar nus. So here's the question. Então a pergunta é o seguinte. In Ezra's 10 commandments in the Masoretic text. Nos 10 mandamentos da Torá de Ezra, no texto Massoreta. Ending in verse 17. Terminando no verso 17. Does anybody see one word about an altar? Alguém vê qualquer coisa aqui sobre altar? I said, does anybody see one word about an altar? Eu tô perguntando, vocês veem qualquer coisa aqui sobre um altar? But in the Shomronite Torah. Mas na Torá do Shomronim, there's a lot about an altar in the 10th commandment. Tem bastante coisa sobre um altar no 10º mandamento. Why did Ezra Por que Ezra not change this? Não mudou isso? Dos 24 Why would aos 26. Yahuwah talk about an altar? Por que Yahweh falaria sobre um altar? In the same context as the 10 commandments. No mesmo contexto, como se estivesse nos 10 mandamentos. Right here in verse 23, bem aqui no verso 23, he repeats the second commandment. Ele repete o 2º mandamento. Or the first commandment. Ou o primeiro na Torá do Shomronim. In the Shomronite Torah. Na Torá do Shomronim é o primeiro. And then he says the exact same thing. Então ele diz a mesma coisa exata. If you build me an altar of uncut stones. Construa para mim um altar de pedras não cortadas. The one change is something that should be familiar by now. A única mudança aqui é algo que deveria ser familiar agora. In verse 24. No verso 24. From the place. Em todo o lugar. To all the places. Ele foi trocado para todos os lugares. We talked about that smoking gun in Leviticus 26. E nós falamos dessa mudança letal em Levítico 26. So why is the altar mentioned after he mentions one of the 10 commandments? Então por que o altar é mencionado depois de uma reiteração de um dos mandamentos? If we believe the Shomronite Torah 10 commandments. Se nós acreditarmos nos 10 mandamentos da Torá do Shomronim, this might make sense. Isso talvez faça sentido. Because verse 23 is the first commandment. Porque o verso 23 é o primeiro mandamento. Verse 10. Verso 10. Pardon me. Verses 24 to 26. Desculpa, dos versos 24 ao 26.
is the last the 10th commandment. são o 10º mandamento. One thing I am pretty sure about. Uma coisa que eu tenho bastante certeza sobre, Ezra changed in the place, Ezra mudou aonde dizem, Ezra mudou em todo lugar, Exodus 20:24, em Êxodos 20 e 24, to all the places. ele mudou em todo lugar para todos os lugares. That I'm sure about. Quanto a isso eu tenho certeza. What I'm not sure about Agora, o que eu não tenho certeza is did Ezra change the 10 commandments? O que eu não tenho certeza é, será que Ezra mudou os 10 mandamentos? I don't know. Eu não tenho certeza. Because we don't have a second witness. Porque nós não temos uma segunda testemunha. When Ezra changed the place to all the places, we have many witnesses that he did that before. Quando Ezra mudou em o local para os locais, nós temos várias testemunhas sobre, porque ele fez várias vezes. But I cannot sit here on Shavuot, Mas eu não posso sentar aqui na frente de vocês em Shavuot, the celebration of the giving of the Torah, a celebração do presente da Torá, and say that that the 10 commandments have been perverted or changed. I just don't know. dizendo que os 10 mandamentos foram pervertidos ou mudados. Eu simplesmente não sei. But my job was to give you and to present to you Mas o meu trabalho foi dar para vocês e apresentar a vocês the best evidence that I possibly could. as melhores evidências que eu possivelmente conseguiria. We pray that today's Shavuot teaching has been a super blessing. Nós oramos que o ensino de Shavuot tenha sido uma bênção incrível. We wish the joy of the Torah Nós desejamos que a alegria da Torá on you and your household. e tu e a tua casa. I'm going to ask all my friends to come back at 1:45 in Brazil, Eu vou pedir para todos os meus amigos para que voltem a 1h45 no horário de Brasília, or anyone listening on the internet, ou qualquer um que esteja ouvindo na internet, where we're going to pronounce Shavuot officially quando nós pronunciaremos Shavuot oficialmente, with the counting of the Omer com a contagem do Omer, and a time of worship. e um tempo de adoração também. I will be teaching this message, Yah willing, again, Eu vou estar ensinando essa mensagem, se Yah permitir, novamente, because if you want to hear it again and make sure you have a clear understanding, you can listen again. porque se vocês querem ouvir isso verdadeiramente de novo e ter mais um entendimento, tenho certeza de voltar para ouvir de novo em inglês depois. At this time, we're going to stop the stream. Nesse momento nós vamos parar a transmissão, We're going to take a short 5-minute intermission. nós vamos tomar um intervalinho de 5 minutinhos, We are going to come back with our Spanish segment voltaremos com o nosso segmento em espanhol, with Sister Morah Mariamni Konyuchowski, com a Roti Mariamni Koniechowski, who will be welcoming all of our Spanish-speaking friends, que estará dando as boas-vindas a todos os nossos amigos que falam espanhol, as well as giving this message in Spanish. também dando essa mensagem em espanhol. And yesterday we had a lot of listeners in Cuba and elsewhere. E ontem nós tivemos bastante ouvintes em Cuba e em todos os outros lugares. We'll be back with the Spanish segment in 5 minutes. Então nós vamos voltar com o segmento em espanhol em 5 minutinhos. And we'll see everybody for the English service E nós veremos vocês no serviço em inglês at 12:45 p.m. a 12h45, no horário da Flórida, e 1h45, horário do Brasil. Shavuot Sameach. Shavuot Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. There he is. There he is. So, did you log in yet?